Quem tem dinheiro na poupança está tirando. Não está tendo dinheiro mais na poupança, ninguém está botando dinheiro na poupança, está tirando o que tem da poupança para tentar sobreviver. A pesquisa mostra que de 4 brasileiros, 3 estão endividados. Preocupante. A presidente Dilma, de ontem para cá, e os pronunciamentos que aconteceram no Congresso, trouxe um pouco de medo à presidente. E a Folha de São Paulo destaca nesta manhã a preocupação da presidente. E a Folha relata o seguinte: no auge da pior crise de seus 4 anos e meio de governo, a presidente Dilma Rousseff desafiou os que defendem sua saída prematura do Palácio do Planalto a tentar tirá-la da cadeira, e a prova que ela algum dia pegou um tostão de dinheiro sujo. Ela fez esse desafio e disse: eu não vou cair, eu não vou sair, eu não vou. Palavras de Dilma. Isso aí é moleza, é luta política, disse a presidente ontem, durante a entrevista exclusiva à Folha de São Paulo. A primeira, desde que adversários voltaram a defender abertamente seu afastamento do cargo. Apesar do cerco político que parece se fechar a cada dia, Dilma chamou os opositores para a briga. Não tem base para eu cair. E venham tentar. Se tem uma coisa que não tenho medo é disso, afirmou a presidente, acusando os setores da oposição de serem um tanto golpistas. Depois do pronunciamento de Aécio, hein? Com dedo indicador direito erguido, chamado dedo em Richter, foi mais enfática: não me temorizam. A presidente tirou o PMDB da lista de forças políticas que tentam derrubá-la e disse: o PMDB é ótimo, esquivando-se de responder sobre o flerte de figuras do partido com a tese do impeachment. Dilma destacou, aliás, descartou a hipótese de renúncia e comentou o boato disseminado na internet e prontamente desmentiu por ela de que havia tentado se matar. Eu não quis me suicidar na hora que eles estavam querendo me matar lá, na cadeia durante a ditadura militar. A troco de quê? Eu quero me suicidar agora, disse a presidente na Folha de São Paulo. A Folha fez uma pergunta. O ex-presidente Lula disse que ele e a senhora estavam num volume morto. Estão? Pergunta da Folha. Dilma responde: respeito muito o presidente Lula. Ele tem todo o direito de dizer onde ele está e onde ele acha que eu estou. Mas não me sinto no volume morto, não. Estou lutando incansavelmente para superar um momento bastante difícil da vida do país. A Folha também questiona: Lula disse que ajuste fiscal é coisa de tucano, mas a senhora fez. Ela responde ao jornalista: querido, podem querer, mas não faço crítica ao Lula. Não preciso. Deixa ele falar. O presidente Lula tem direito de falar o que quiser. Aí o jornalista faz a pergunta: a senhora passa uma imagem forte, mas enfrenta uma fase difícil. Ela vai e responde:
ao jornalista da Folha. Outro dia, postaram que eu tinha tentado suicídio, que eu estava traumatizadíssima. Não aposto nisso, gente. Foi 100.000 vezes pior ser presa e torturada. Vivemos numa democracia. Não dá para achar que isso aqui seja uma tortura. Não é. É uma luta para construir um país. Eu não quis me suicidar na hora em que eles estavam querendo me matar. A troco de quê? Vou querer me suicidar agora? É absolutamente desproporcional. Não é da minha vida. Aí o repórter pergunta: e a renúncia, presidente? E ela responde: também, eu não sou culpada. Se tivesse culpa no cartório, me sentiria muito mal. Eu não tenho nenhuma. Nem do ponto de vista moral, nem do ponto de vista político. Outra pergunta da Folha. A senhora fala que não tem relação com o Petrolão, mas está pagando a conta. Pergunta muito forte. Ela responde: falam coisa do Arco da Velha de mim. Óbvio que tenho nada a ver com o Petrolão, mas não estou falando que paguei conta nenhuma também. O Brasil merece que a gente apure coisas irregulares. Não vejo isso como pagar conta. É outra mentira. Mudar o país para melhor. E pronto. Agora, excesso, não aceito. Comprometer o Estado Democrático de Direito. Não. Foi muito difícil conquistar. Garantir direito de defesa para as pessoas. Sim. Impedir que pessoas sejam de alguma forma ou de outras julgadas em nenhum processo. Também não é possível. Eu encerro aqui porque vai uma longa entrevista da Folha sobre o Odebrecht, sobre a Petrobras. Mas eu gostaria de fazer, Josimar, aqui um pequeno comentário em relação à resposta quando o jornalista pergunta sobre o que Lula falou, as colocações de Lula, que eles estão num volume morto. E quando ela diz que não pegou dinheiro sequer de propina, eu vou ser direto ao assunto, já que ela falou de outro termo, de outra forma. Atentai bem para o que quero falar. Na verdade, até esse instante, este momento, nós brasileiros não temos essa notícia de que a presidente Dilma recebeu propina do Lava Jato, da Odebrecht e de outras empresas que meteram a mão no dinheiro da Petrobras e que hoje, segundo o ministro do STF, Marco Aurélio, em uma entrevista ao Correio Brasiliense, mais de 19 bilhões de reais foram tirados da maior empresa brasileira, que é a Petrobras. E questionado ao ministro em relação às crises do Brasil, ele citou que essa que estamos passando é a pior do que do governo Collor. E por pouco, Collor teve o impeachment. Acho que foi, inclusive, pelo um veículo, não sei se era da Fiat, não me recordo o nome aqui agora. Não é? Era um veículo lá que o Pedro Collor denunciou e existia, na verdade, coisas erradas. E o Collor, o Congresso Nacional, se mobilizou contra Collor, porque Collor não tinha um bom relacionamento com o Congresso Nacional. Se Collor tivesse um bom relacionamento com o Congresso, eu confesso que Collor não teria saído do governo e o impeachment não teria acontecido. Agora, como a presidente Dilma pode explicar, e aqui não quero porque nós brasileiros não temos essa informação concreta de propina recebido pela presidente, mas ela deveria explicar tudo o que está acontecendo nesse país de uma forma técnica, porque não adianta estar falando asneiras, achando que está forte, como perguntou o repórter da Folha de São Paulo, que ela se demonstra forte, mas que ela está fragilizada. Para bom entendedor, meia palavra basta. A presidente está fragilizada sim.
Psicologicamente ela não está bem. Essa que é a grande verdade. Quando ela diz que não cai, é porque ela conta ainda com o PMDB. Mas o Brasil já não suporta mais a previsão do fechamento de 800 empresas neste mês. O Brasil não suporta não ter mais um superávit primário. O Brasil não suporta mais, presidente, as contas públicas estarem vazias. O Brasil passa por uma crise sem precedente. E essa crise se estendeu no país inteiro. Estendeu aqui, chegou em Araruna, chegou no mais longínquo dos lugares. E nós estamos comendo o pão que o diabo abraçou. O Brasil não tem dinheiro. O Brasil está numa crise. Ora, se o presidente Lula, um dos homens mais inteligentes que eu conheci, um homem que saiu da roça, limpando o mato, um torneiro mecânico, conseguir ser presidente do país, esse menino não é besta. Ele é muito sabido, ele sabe de tudo. Eu lembro que eu acompanhei um debate com José Serra, na disputa pela presidência da República. Ele colocou José Serra no bolso diversas vezes, falando de política econômica como ninguém. E olhe que o presidenciável José Serra é um economista abalizado, um cara altamente inteligente, mas o Lula venceu em todos os debates. Ora, como é que alguém que é um torneiro mecânico, que nasceu na roça, um trabalhador, um semi-analfabeto, falava de política econômica como ninguém? Josimar, se Lula chega e diz que o volume está morto, que o tempo da Dilma e o tempo dele é um tempo fracassado, eu pergunto a você, Lula está mentindo? Não está mentindo. Lula está falando a verdade. Eu disse, volto a repetir, olhe que eu não sou economista, mas eu tenho lido e tenho feito comentários aqui e mostrando para a população do Brejo, da Paraíba, Curimataú, Rio Grande do Norte, que o país estava numa crise desesperada. E aí está a prova. Quando a presidente chega na Folha de São Paulo hoje e diz, eu não vou cair, é que ela está preocupada com a queda. Ela não citou o PMDB, que talvez seja o mais interessado pela queda para que Michel Temer seja presidente. Aí você questiona, mas o PMDB não tem se pronunciado em relação a isso. Olha, o PMDB como um todo não, mas uma boa parte dos aliados tem metido o cacete na Dilma, tem mostrado a situação do país, a crise econômica do Brasil. E aí, se continuar, Josimar, eu não sou mandiná, que Deus a tem em bom lugar porque ela já morreu, eu acredito em Deus acima de tudo, mas se nós continuarmos desse jeito, e se não tiver um freio nessa situação, pode escrever, Dilma não tira o mandato. Pode escrever, porque o país está sem controle, está sem governo.